Galera, então vamos lá para mais uma live, né, de estudo da série Joana de Ângeles. Então eu vou dar uma pinceladinha aqui em alguns termos que Joana de Ângeles vai trazer, algumas coisas que estão nas tradições, como Bhagavad Gita, os Upanishads, né, que faz parte da literatura védica, né. Bhagavad Gita é um resumo disso tudo, né? O budismo depois ele vai entrar como algo assim diferente, diferenciado, né? Dentro da literatura indiana, né? E que se espalhou para o mundo todo, né? E assim como o cristianismo também foi do povo judeu, do povo se espalhou, fez a diferença com o cristianismo no povo judeu. Mas então, Joana de Ângeles, para começar, é, dispensa comentários de Joana de Ângeles, né? As suas encarnações, elas foram voltadas todas para o benefício e para o benemérito da humanidade, entendeu? Então ela foi Marte na luta pela independência, nas revoltas pela independência do Brasil, né? É, ela foi esposa de um de um de um romano, não sei, na época de Jesus, ela foi seguidora de Jesus, ela morreu queimada no circo romano, né? E junto com Emmanuel, com André Luiz, acredito eu que junto com Emmanuel, André Luiz, Bezerra de Menezes, é, Quinéi Lúcius, né, do 50 anos depois, Quinéi Lúcius, aqueles espíritos mais inferiores, eles compõem nesses romances. Isso aí é para quem quer pegar esses romances para ler, entendeu? Ou pega o audiobook dos romances e lê 50 anos depois, há 2000 anos, Paulo Estevão, entendeu? Renúncia, Ave Cristo. Então hoje já tem todos eles. E a continuação não acaba nos romances, ela vai para as obras de André Luiz, entendeu? A continuação dos romances elas vão para a obra de André Luiz. Ou seja, o cabedal de Chico Xavier, que Chico Xavier trouxe, foi como se fosse assim, é um coral vivo, entendeu? Um coral vivo de luz, entendeu? Uma literatura viva, entendeu? Uma literatura viva. E que nós podemos beber dessa fonte e nadar à vontade nessa fonte, porque tirando aquelas pessoas que recriminam, ou os próprios espíritas mesmos, que boicotam a evolução dos próprios irmãos espíritas, né? Então, é uma construção, é tipo um coral, um arquipélago, entendeu? As obras literárias de Chico Xavier, de Ivone Pereira do Amaral, de Divaldo Franco, os toques de Joana de Ângeles, vão falar de espíritos que se comunicaram ao longo da história no cristianismo, sejam como santos, sejam como cristãos. Então eles fizeram parte desde lá do Antigo Testamento, né? De outras culturas, vieram de outras culturas beber no cristianismo, vieram, fizeram parte de outras culturas, na formação de outras culturas, ou tiveram a mente estacionada
o espírito estacionado em alguma cultura, só que progrediram ao conhecer o próprio Cristo. Porque diz a lenda, isso é uma mitologia hinduísta, né? Que quando um iluminado ele chega perto de uma pessoa, de um animal, esse animal ele morre, entendeu? Mitologicamente ele morre porque a alma dele cresce, entendeu? Vocês entendem? A alma dele infla e cresce. Então o corpo já não é mais compatível com aquele grau de evolução que ele teve ao ter contato com aquele ser iluminado, aquele ser desperto, entendeu? O mesmo simbolismo é simbólico isso, gente, mas também pode ter uma curva literária aí, entendeu? Tem uma parte literal, entendeu? Então toda interpretação sagrada ela tem uma parte simbólica da senoide e tem uma parte literal. Por isso que é literatura, entendeu? Então vamos lá. A simbologia, a subjetividade simbólica é acompanhada de uma, de uma decrescente literal. Então nessa literatura é que a gente é muito apegado ainda. Por isso muitas brigas entre jogos de interesses, e na realidade é tudo um arquipélago, entendeu? Nós fazemos parte desse mundo, viemos aqui sofrer as leis da consciência, só sofrer não, amar também, purificar. Nós não estamos aqui, nós estamos aqui de passagem, mas também estamos aqui para evoluir e trazer progresso aos outros nossos irmãos, entendeu? Quantos corações amados não se sacrificam em virtude daqueles corações mais endurecidos, aqueles corações mais orgulhosos, aquelas mentes mais que têm uma construção mental muito grande, né? E que acabam sofrendo com isso. Então é justamente sobre construções mentais e diversidade de cultura. Porque cada cultura molda um tipo de mentalidade diferente? Por que cada cultura molda um tipo de pensamento diferente e que vai repercutir até na síntese genética do ser, entendeu? Ao longo dos milênios de anos, né? Então vamos explicar isso aí, vamos entender isso aí direitinho aqui, né? Então a gente está numa época em que falar de raças humanas é um desrespeito até às autoridades, até a Constituição Federal da República, né? Mas a gente pode falar que ao longo dos milênios nós evoluiremos, nós evoluímos de espécies humanas que culminaram no Homo sapiens sapiens, que foi e tiveram uma história em 800 mil anos a 300 mil anos de jornada, entendeu? Até chegar à era depois 2000 anos depois do Cristo, a era cristã, e 2000 anos depois do Cristo. O Cristo, ele no caso, ele vinha anunciar um novo ciclo para a Terra, entendeu? Então, quando ele chama seus discípulos, ele fala assim: bem-aventurados os que sofrem, os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Entendeu? Bem-aventurados os que sofrem perseguições em nome da justiça, porque eles serão saciados. Entendeu? E ele vai desenrolando uma série de bem-aventuranças, entendeu? E essas bem-aventuranças, elas ecoam
porque certamente isso foi estudado por Kardec na própria geologia terrestre, que nós estamos movidos por ciclos, entendeu? Então, a partir dos ciclos que nós estamos movidos, chegará um patamar que haverá ou uma extinção em massa e ficará um novo tipo de homem, ou essa extinção não ocorrerá e haverá uma seleção natural dos espíritos que aqui habitam nesse orbe terrestre. Digo os espíritos encarnados e os desencarnados. Entendeu? Então haverá uma seleção natural. Então, do qual nós não sabemos direito. Tem umas obras literárias de Chico Xavier que vão falar sobre isso. Tem Ivone Pereira do Amaral também, tem obra Memórias de um Suicida que vai citar isso, entendeu? Então, se você está passando por uma doença, uma enfermidade, é hora de estudar. Vão estudar comigo, entendeu? Vão estudar comigo, entendeu? Vem me procurar, me procura, vão estudar, entendeu? Então é isso aí. Então, por exemplo, por que as culturas diferentes elas moldam uma genética diferente? Por que eu estou lançando essa hipótese? É simples, é por uma questão simples. Eu tirei isso de uma fonte de Joana de Ângeles. Em princípio, nós somos a essência. O espírito é a essência, portanto, ele é uma unidade imortal, uma essência, uma unidade imortal, a essência, e a mente que elabora as construções mentais que repercutirão na sintomática fisiológica. Então, nós temos aí a mente novamente como um espelho que faz as suas construções das suas imagens que repercute no corpo físico. Então, por exemplo, se eu sinto uma angústia aqui no timo, tem um reflexo de uma construção que eu crio, e eu já cheguei a essa conclusão porque eu passo pela angústia aqui nessa região do timo, né? Então, uma angústia assim na alma, assim, entendeu? Então, por exemplo, eu pratico SE. E às vezes eu acho que o SEzista é mais humilde, é mais humano do que o espírita, porque a gente tem várias categorias de espíritos aí, né? Mas os mais aplicados são realmente os naturalistas, entendeu? Aqueles que têm uma visão natural das coisas, né? Então, se o SEzista ele vê a materialidade como algo natural, se ele vê a ciência como algo da natureza, se ele vê a ciência tecnológica como algo que deveremos vencer juntos, com saneamento mental, com saneamento das leis, da legislação e tudo mais, então eles estão um pouco à frente de quem se julga portador de um praticante de uma doutrina que é sagrada. A doutrina espírita ela é sagrada, junto com toda a literatura que é expressa nela, entendeu? Mas que não pratica a caridade, que é o que realmente deve nos mover a todos nós espíritas, entendeu? Sem fazermos uns aos outros de julgadores e sem fazermos, em hipótese alguma, sermos juízes de cada um. Nós devemos ser apenas amigos de cada um, entendeu? Chega de lutas. Vamos para o mundo da paz, a paz pela paz, entendeu? De Nando Cordel, né? Então, vamos lá. As construções mentais, elas são já um reflexo
daquilo que é a essência. Então a essência em si a gente nunca vai conseguir ver, a não ser pelo reflexo da mente, entendeu? Então a mente ela faz uma construção de algo que é refletido ou imaginado pelo espírito, de uma energia espiritual, de uma essência espiritual, de um princípio inteligente. E essa inteligência ela vai gerar uma construção mental que vai ocasionar numa ligação, numa deformação ou numa variação de potencial anímico, mediúnico, medianímico, mediúnico, anímico e fisiológico. É aí que vai dar o processo de formação do perispírito, entendeu? Então, o perispírito é uma formação, é um modelo organizador biológico, porque ele é formado, ele é sintetizado e formado a partir do reflexo da nossa essência pelo espelho mental, pelas construções que nós temos no espelho mental. Então, por exemplo, se eu tenho um diagnóstico de depressão, de ansiedade, de esquizofrenia, qualquer diagnóstico, a gente tem que olhar para a gente mesmo, entendeu? A gente tem que se olhar, entendeu? Eu confesso que eu tenho um diagnóstico de esquizofrenia, entendeu? Não é pesada, é leve e me torna altamente produtivo. Tanto é que eu sou um cara inteligente, eu falo bem, eu estou falando de coisas que não são muito explicáveis, entendeu? E levanta hipótese e tal. Mas a gente tem que saber qual é o responsável. O responsável é Deus? Não, né? Deus é a inteligência suprema. Como é que é a inteligência suprema, que é o espírito do universo, é o espírito que habita além do universo, além dos universos. Como é que esse espírito, essa alma, esse espírito, e a alma é o universo, e a mente de Deus, ela vai jogar a gente para vários pontos do universo, de acordo com a lei da natureza, com a lei da consciência, e isso tudo é regido por leis da consciência, leis universais, entendeu? E essa consciência é algo que vai habitar o universo desde das teorias apaganistas de Sócrates, entendeu? Até o Bhagavad Gita, que vai dizer que a consciência é que os daimons, né, e a consciência dos daimons é aquilo que faz a comunicação entre Deus e os homens, né, os homens mais primitivos, entendeu? E assim nós temos vários níveis de consciência, né? Vários níveis de emancipação da matéria até a chegar na imortalidade da alma, propriamente dita, né? Da imortalidade da alma, que eu digo assim, o ser que conseguiu alcançar um estado de Mahatma, entendeu? Mahatma Gandhi, entendeu? Eu não digo a imortalidade da alma como um princípio espírita, mas eu digo imortal, por exemplo, o imortal da Academia de Letras, entendeu? O imortal de uma academia, o imortal de um exemplo social, entendeu? Sócrates foi um imortal, Buda foi um imortal, Jesus foi um imortal, entendeu? Então é mais ou menos assim que eu quero dizer. São Francisco de Assis foi um imortal, um gênio imortal, um gênio da Igreja Católica, um gênio santo, entendeu? Então é isso aí. Então, por exemplo, as construções mentais elas vão definir o nosso estado perispiritual. E esse estado perispiritual é a ligação
que é o perispírito, que é a corda vital que anima o corpo físico. E é ele que vai dizer como estão os nossos estados mentais, as nossas angústias, as nossas faltas de serotonina, as nossas faltas de dopamina, as nossas faltas das inas, o desequilíbrio dopaminérgico, o desequilíbrio, ansiedade, os transtornos. Então a gente passa a categorizar dentro das leis naturais que há uma psiquiatria mais naturalista, entendeu? Algo mais naturalista, que envolve a religião como um arquipélago, como algo a ser construído com a religião, entendeu? E não como algo que deve ser separado da religião. Porque quem aqui não teve contato com algo superior, uma divindade, alguma coisa assim, e não se sentiu iluminado por algo? Todos têm essas narrativas, entendeu? Então a transcendência tem a transcendência que ela vai até a mente e tem a transcendência que ela vai até a essência. Por exemplo, no budismo Kadampa, a causa está na mente, né? Então, dessa causa, dessa causalidade, a gente tem as construções mentais, né? No Bhagavad Gita, por exemplo, ele já fala da consciência. A consciência como aquela força que é a força mais sublime do universo. Tanto é que ela faz a conexão entre Deus, a deidade, Deus, e o ser humano, e a matéria, entendeu? No Espiritismo, nós temos o fluido cósmico, nós temos os elementos gerais. Já foi mais sintetizado. Foi mais sintetizado com o objetivo da gente encontrar, né, um arquipélago já bem sintético, bem sintetizado assim, para que nós bem densificado, para que nós possamos nos nutrir muito, entendeu? É tipo uma vitamina para gente, uma vitamina mental e uma vitamina emocional, entendeu? Então é isso. É, por exemplo, no Espiritismo nós temos o fluido cósmico, Deus, a causa única, nós temos os espíritos, que na doutrina de Sócrates eram os daimons, entendeu? Que são nada mais que as consciências, entendeu? Então, essa questão de que a gente está vendo espírito, não, nós não está vendo, nós não, nunca veremos espírito, entendeu? Nós veremos consciências. Teve um monge, o Shankamunkar, né? Eu não sei qual é o nome dele certo, mas que eu sempre faço menção a ele no reposto as porque ele é muito sábio, entendeu? Ele é muito sábio, porque ele explica umas coisas do Bhagavad Gita que, tipo assim, ele realmente é dotado de ele tem um dote, um talento assim muito especial para ser um guru, para ser um mestre, entendeu? Um swami, entendeu? Já eu tenho um talento para ser um servidor público, social, entendeu? E também tá traduzindo também essas coisas para vocês que gostam disso, que se amarram nisso. Entendeu? Então, é isso aí, cada um no seu canto, mas todos podemos confraternizar, logicamente. Essa é a lei da vida Buda disse nas quatro nove verdades, ele disse assim: primeira nova verdade, tudo é sofrimento. Segunda nova verdade, indo na causa, podemos nos libertar. Terceira nova verdade. Essa sansara de sofrimento, ela tem um fim. Ela pode cessar. Quarta nova verdade. O amor é a fonte que cessa tudo. Entendeu? Isso
pelo menos pelo que eu entendi, entendeu? Os princípios das nove verdades. Eu posso estar totalmente equivocado, pode ter outras tradições que guardam outras nove verdades. Para mim, essas são as nove verdades, entendeu? Eu, quando consegui uma iluminação, eu constatei isso, entendeu? Eu constatei tudo que eu estou falando aqui em lives, entendeu? Então é isso aí. Então, dependendo da diferença de potencial das nossas construções mentais, nós teremos uma organização de estados variáveis no nosso perispírito e no nosso duplo etéreo e no nosso corpo astral, que vai determinar os estados psicológicos do ser. Entendeu? E isso vai inferir ao longo dos milênios em cada cultura. Cada cultura terá uma variante genética que vai ativar mais facilmente uma genética, que vai desativar outra genética, entendeu? Então, há diferença sim. Se alguém falar tipo assim, ah, você é racista por causa disso, não, há uma diferença sutil, mas que ao longo de centenas de anos, de milhares de anos, há uma evolução da genética humana, entendeu? Então essa evolução ela vai caracterizar, por exemplo, genes de cor de olhos, genes de calvície, né? Genes patológicos, genes. Cada cultura vai ter seu gene, entendeu? Cada cultura vai ter sua genética, seu corpo físico, né? Seu corpo propriamente físico para estar atuando num mundo cada vez mais globalizado e que no final seremos um só com todos, entendeu? É isso aí. Muito obrigado, gente. Achei essa live muito gostosa de fazer e muito obrigado aí a todos.